Graça e paz para todo mundo. Senhor, Tu és bem-vindo aqui, traga o Seu povo para perto de nós. Que todos aqueles que entrarem nessa live venham ser abençoados pelas Tuas mãos. Venham ter suas vidas destravadas e libertas pelo poder do nome de Jesus. Todos aqueles que assistirem venham desenvolver um relacionamento contigo em profundidade, espírito e verdade. Venha, Pai, traga o Teu povo. Cecília, seja bem-vinda. Primeira que entrou aqui conosco, seja bem-vinda e graça e paz. Érica, seja bem-vinda, graça e paz para ti. Aline Melo, seja bem-vinda, querida. Paz do Senhor para você que está entrando. Sejam todos bem-vindos ao Clube da Bíblia. Sejam todos bem-vindos. Eu esqueci de colocar a nomenclaturazinha, mas hoje, sexta-feira, é o Clube da Bíblia. Mas seja bem-vindo aos estudos, viu? O Senhor vai falar conosco aqui. Como é que vocês estão? Como é que foi a semana de vocês? Foi bem? Seu Ernesto, o senhor chegou, seja bem-vindo. Que bom que o senhor chegou, seja bem-vindo. Graça e paz para vocês. Joana Lima, seja bem-vinda. User, seja bem-vindo. Ou bem-vindo ou bem-vinda, não tem como eu saber o que é. Sejam todos bem-vindos. Graça e paz para vocês. Como é que foi a semana de vocês? Foi boa? Gu, seja bem-vindo, Gu. Gu Gamer. Graça e paz, seu Ernesto, graça e paz, Deus te abençoe, viu? O Senhor e sua família por estar aqui comigo, por estar na presença do Senhor. Muito obrigado por estar aqui, sua presença é importante. Seu Márcio, seja bem-vindo, a paz do Senhor, seu Márcio, seja bem-vindo. FVN Cria, seja bem-vindo, seu Ernesto, seja bem-vindo. A paz do Senhor, quem está me dando, tem um número aqui, não tem nome, mas tem números. Seja bem-vindo, seu Júlio, seja bem-vindo. Graça e paz para vocês. Obrigada, seu Márcio, por já abençoar a minha vida logo nos primeiros minutos. Que Deus te abençoe. Aline, seja bem-vinda. Aline curtiu a live, que bom. As curtidas também me ajudam. Jenny Chaves, seja bem-vinda. Graça e paz para vocês. Enilzen, seja bem-vinda, querida. Graça e paz para ti, Fernanda, seja bem-vinda. Vão se chegando. Silviene, seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Eu comecei a live 7 minutinhos mais cedo, mas a gente vai conseguir aqui. Heriberto, seja bem-vindo. Aelton, seja bem-vindo. Edmilson, seja bem-vindo. Graça e paz para vocês. Vão se ajeitando aí, gente. Vão pegando a Bíblia de vocês, porque hoje é o Clube da Bíblia. Então a gente vai ler a Bíblia, tá bom? E é bom que vocês me acompanhem também. Vanessa Eduardo Silvano, Luciane Silva, seja bem-vinda. Daiane, seja bem-vinda. Heriberto, depois, você pediu para participar, depois quando eu ler, apresentar para a gente o capítulo que o Senhor vai falar conosco, aí você pede para participar de novo, que a gente vai falar sobre o capítulo, ok? Jackson, Valner, Karina, Vânia, sejam todos bem-vindos, graça e paz para vocês. Vão todo mundo se ajeitando, seu Pedro, seja bem-vindo, graça e paz. Edna do Fabinho, seja bem-vinda. Edivaldo, sejam todos bem-vindos. Graça e paz para vocês. O Senhor está trazendo o seu povo. Glória a Jesus por isso. Jonas, Cecília, Lu. Nossa, tá entrando uma avalanche de ovelhas. Glória a Jesus. Érica, seu André, sejam todos bem-vindos, viu? Que Deus abençoe vocês que estão entrando. Seu Robson, seja bem-vindo. Glória a Jesus. Érica Cristina. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo, seu André. Graça e paz para ti. Denise, Sil, seja bem-vinda. Denise Santos. Obrigada pela rosa, Denise. Que Deus te abençoe, querida. J. Marques. Gente, tá tendo bastante gente. Então vamos dar uma apresentação aqui. O povo vai chegando. Eu comecei 5 minutos mais cedo, 10 minutinhos mais cedo, mas o povo tá chegando, o povo tá vindo. A live tá marcada para 9h30, mas a gente vai começar, a gente vai nas apresentações. Hoje, toda sexta-feira aqui, na live aqui do TikTok, acontece o Clube da Bíblia. Então a gente tá no primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, ok? Então hoje a gente vai estudar o capítulo 7. Se alguém quiser pegar aí a sua Bíblia, onde você estiver, abrir no capítulo 7 para acompanhar, seria bom. Porque a gente vai falar a mesma linguagem e você vai acompanhando. O intuito do Clube da Bíblia é trazer o cristão
de novo para as raízes, né? Para poder aprender a ler a palavra, para poder ter um interesse, para poder ter a vontade despertada de querer ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela faz parte do seu crescimento e desenvolvimento com o Senhor. Se você não lê a palavra, se você não estudar a palavra, você fica aquele cristão obsoleto. Você fica aquele cristão que fica dependente dos outros, dependente da interpretação do outro, do que o Deus falou com ele. Então Deus não quer isso para o seu povo. Deus quer que o seu povo, individualmente, o procure e tenha relacionamento com ele. Então o Clube da Bíblia é para te incentivar a você buscar mais a presença de Deus, para você vir a desenvolver o seu relacionamento com o Senhor. Entende? Então aqui toda sexta-feira, às 9h30 da noite, a gente está aqui no Clube da Bíblia para a gente poder ler. Então a gente tem 7 dias que a gente começou. Como a gente só faz as sextas-feiras, então demora mais tempo para passar o capítulo. Então geralmente eu pego o capítulo, o livro ali, ok? Pego um capítulo por dia, que na sexta-feira, e a gente vai estudando. Então hoje nós estamos no capítulo 7. Pega a sua Bíblia aí para a gente acompanhar. E outra coisa também que eu quero avisar para vocês, tem muita gente nova que está entrando, glória a Deus por isso. Aqui no canal, aqui no perfil do TikTok, a gente tem o Clube da Bíblia às sextas-feiras e todos os dias temos também a Bíblia em áudio, que a gente está, se eu não me engano, a gente está no livro de Gálatas. Então a Bíblia em áudio, ela tem todos os dias. Se você quiser acompanhar, seria bom para você também ter o gosto e aprender o Novo Testamento. Então, no Bíblia em áudio, a gente está no Novo Testamento, que tem todos os dias aqui um capítulo que o Senhor fala conosco e a gente assiste a partir das 18 horas, ok? Mas não é live, é o vídeo. E toda sexta-feira a gente tem o Clube da Bíblia, que a gente está aprendendo o Gênesis, o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, para a gente estar estudando para ver o que Deus quer falar conosco, que é aqui o que a gente está fazendo agora. Então aqui, no meu perfil e nesse ministério, que é o ministério que Deus deu para mim administrar, a gente aprende de Gênesis a Apocalipse a palavra do Senhor, ok? Então venha se alimentar, venha se nutrir, venha se fortalecer, que o Senhor, Ele habita aqui conosco, tá? Tudo que é feito na plataforma aqui e em todas as outras plataformas, é Ele que direciona, eu apenas obedeço. Ele fala o que tem que fazer e eu obedeço. E toda quarta-feira aqui também tem live de assuntos específicos que o próprio Senhor me orienta a fazer. Eu vou lá, estudo e trago o conteúdo para vocês. Então, geralmente, nas quartas-feiras são lives de ensinamento e aprendizado para a gente, nós cristãos, estarmos em conformidade com a palavra do Senhor, de acordo com os princípios bíblicos, ok? Valores e princípios, para você estar andando paralelamente com o Senhor. Porque aqui você aprende a ter relacionamento com o Senhor, com Deus, tá bom? Então, falei tudo o que o Senhor queria, me apresentei, agora eu vou me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima, fui levantada e escolhida pelo Senhor para estar aqui auxiliando você no seu processo de cura e libertação com Deus, através da leitura da palavra, ok? Então, o ministério que Deus me concebeu a fazer é ensinar você, cristão e não cristão, a desenvolver um relacionamento com Deus, independente da denominação que você se encontra hoje. A minha função, a função do cristão, é lançar semente. Quem vai fazer frutificar no seu coração e mostrar se você está certo ou errado é o próprio Deus. Então todos aqui são bem-vindos, tá bom? Gente, vamos começar então? Vamos lá? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar convidando o Senhor Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento contigo, Senhor, por esse clube da Bíblia que estamos iniciando agora, Pai. Pai, eu quero convidar o Senhor Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco, Senhor. Fala aos nossos corações. Estamos com os corações abertos para receber o alimento que é o Senhor em nossas vidas, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha desenvolver contigo um relacionamento de intimidade, Pai, na sua individualidade. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Vamos então começar? Aonde você estiver, pega a sua Bíblia
Deixa eu só dar uma baixada aqui na TV. No nosso fundo musical. Aonde você estiver, pega a sua Bíblia, abre em Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Eu vou ler todo. Seu anjo, seu Jair, você entrou. Que bom que você entrou, seu Jair. Fica à vontade. Pega a sua Bíblia onde você estiver. Que a gente vai estar lendo aqui Gênesis, capítulo 7, a partir do versículo 1, tá bom? Vamos lá. Depois, o Senhor Deus disse a Noé: entra na barca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que fez o que é certo. Leve junto com você 7 casais de cada espécie de animal puro e um casal de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave, para que se conservem as espécies que existem na terra. Pois daqui a 7 dias eu vou fazer chover durante 40 dias e 40 noites. Assim vou acabar com todos os seres vivos que criei. E Noé fez tudo conforme o Senhor Deus havia mandado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio cobriram a terra. A fim de escapar do dilúvio, ele entrou na barca junto com seus filhos, a sua mulher e as suas noras, os animais puros e os impuros, os que se arrastavam pelo chão e as aves. Entraram com Noé na barca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia mandado. 7 dias depois, as águas do dilúvio começaram a cobrir a terra. Nesse tempo, Noé tinha 600 anos. No dia 17 do 2º mês, se arrebentaram todas as fontes do grande mar e foram abertas as janelas do céu. Caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Neste mesmo dia, Noé e sua mulher entraram na barca junto com os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e as suas mulheres. Com eles entraram animais de todas as espécies, os domésticos e os selvagens, os que se arrastavam pelo chão e as aves. Todos os animais entraram com Noé na barca, de 2 em 2. Entraram machos e fêmeas de cada espécie, de acordo com o que Deus havia mandado Noé fazer. Aí o Senhor fechou a porta da barca. Versículo 17. O dilúvio durou 40 dias. A água subiu e levantou a barca, e ela começou a boiar. A água foi subindo e a barca continuou a boiar. A água subiu tanto que cobriu todas as montanhas mais altas da terra, e depois ainda cobriu mais 7 metros. Morreram todos os seres vivos que havia na terra, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que se arrastavam pelo chão e os seres humanos. Morreu tudo o que havia na terra, tudo que tinha vida e respirava. Somente Noé e os que estavam com ele na barca ficaram vivos. O resto foi destruído, isto é, os seres humanos, os animais domésticos, os animais selvagens, os que se arrastavam pelo chão e as aves. Só 150 dias depois é que a água começou a baixar. Esse é o capítulo 7. Eu não sei se eu li muito rápido, mas eu não sei se vocês conseguiram entender, ok? Alguém quer falar alguma coisa sobre o capítulo 7? Quer expressar alguma dúvida sobre o capítulo 7 aqui de Gênesis? Você que acompanhou comigo, ou você que acompanhou lendo, ou você que acompanhou ouvindo? Alguém tem para falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? É a hora, gente. Vamos lá. O Clube da Bíblia, a gente interage. Então não se sintam acuados, nem com vergonha. Podem interagir. Se alguém quiser falar alguma coisa, eu tô aqui para escutar e a gente vai conversando. Não? Então vamos lá, então. Se alguém tiver alguma dúvida no decorrer... Bem, a gente tem que falar sobre a palavra do Senhor. Essa pessoa aí não é a palavra do Senhor, né, querido? Então, a gente não fala sobre ela. Vamos, então, começar aqui, gente. Capítulo 7 do Gênesis capítulo 7. Sem problemas, Cássia. Seja bem-vinda. A gente está começando agora. Eu só li apenas o capítulo 7 de Gênesis. Se você quiser ler aí na sua casa, onde você estiver, aí você acompanha aqui juntamente com o raciocínio que Deus vai falar conosco, tá bom? Vamos então, gente, começar aqui. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Primeiro, vocês conseguiram captar no capítulo 7 que
Deus teve um particular com Noé antes de tudo acontecer? Deus não chegou para Noé Deus não chegou para Noé na hora lá do dilúvio, no mesmo dia do dilúvio, enfiou ele dentro da arca e falou, agora você fica aí. Não, ele não fez isso. Ele chegou para Noé antes, ok, com certos dias antes, e explicou para Noé o que ia acontecer com o mundo e o que ele queria, o que ele esperava de Noé fazer, que era a construção da barca, ele colocar a família dele dentro da barca, com os animais, tudo certinho como Deus mandou, e ia chegar um momento que Deus ia lá, ia fechar a porta e ele ia ficar navegando, ok? Até chegar no ponto onde Deus queria que chegasse. O que a gente precisa aprender disso aqui? Na sua vida, antes de Deus fazer qualquer coisa, Ele vai te avisar. Entende? Ele vai te avisar. Ele não vai... Bastantinho. Desculpa. Ele nunca vai chegar para você e te pegar de surpresa. Ele vai te dar sinais de que algo está para acontecer. Mesmo que você não tenha intimidade com Deus, Ele vai começar a te dar sinais. Ele vai começar a te mostrar que situações que antes não aconteciam estão acontecendo. Ou você vai começar a perceber coisas e situações que antes você não percebia e vai começar a chamar a tua atenção. Isso são sinais. Isso é Deus falando contigo. Entende? Que algo está para acontecer. Então, fique atento aos sinais de Deus para você não ser pego de surpresa quando Deus quiser fazer algo na sua vida. Para depois não falar, Deus não me avisou, ninguém me avisou, Deus não usou ninguém, Ele foi lá e fez. Não, gente, Ele não faz assim. Ele geralmente avisa. Então, esteja atento aos sinais. Aqui, na palavra, Ele avisou Noé. Aqui do capítulo, no versículo do 1 ao 5, Ele avisou Noé. Deus disse a Noé, entre na barca. Ele deu tudo detalhadamente. Entre na barca, você e sua família. Pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Por que Deus deu o reset na Terra? Por que Deus resolveu fazer um restart na Terra? Porque o povo estava vivendo na imoralidade. O povo estava longe de Deus. Então com Deus é tudo sim, sim, não, não. Então Deus não parou para perguntar por que eles estavam fazendo aquilo. Como Deus é o Senhor de tudo, Ele se viu no direito de resetar a terra para poder recomeçar com Noé. Porque em Noé, ele viu a esperança de uma humanidade de acordo com a vontade dele. Porque Noé era obediente ao Senhor. Entende? Então aqui, a gente está começando a partir do momento que Deus nos avisa, ok? Então, antes de Deus avisar para Noé sobre o que ele ia fazer na terra, porque ele explicou para Noé o que ele ia fazer na terra em detalhes, ok? Ele preparou Noé para aquela situação. Então, desde quando Noé nasceu até quando aconteceu, Noé tinha 600 anos. Na época de Noé, aqui de Gênesis, as pessoas viviam mais, quase 1000 anos. Então, aqui, nessa situação, Noé tinha 600 anos. Então, vamos supor que Deus preparou Noé durante 600 anos para aquele momento ali do dilúvio. Por quê? Porque Deus não é pego de surpresa, ok? Então, desde quando Noé nasceu, ele foi preparado para aquele momento ali, porque Deus já sabia que Noé seria a pessoa que fosse fazer o restart na terra e recomeçar sendo o povo de Deus ali, para poder começar certinho. Entende? Então, Deus, além de não ser pego de surpresa, ok, ele nos avisa antes o que vai acontecer. Então, da mesma forma aqui, que ele foi com Noé, do versículo 1 ao 5, que ele avisou antes, em detalhes, como é que ia acontecer, assim também é na sua vida. Só que para você saber como é que vai acontecer na sua vida, o que você tem que fazer? Você tem que estar perto de Deus. Noé estava perto de Deus. Noé buscava a presença do Senhor. Naquela época lá não tinha tanta facilidade como a gente tem hoje. Hoje a gente tem contato direto com Deus. Entende? Então, o que você tem que fazer na sua individualidade? Sem depender de denominação, sem depender de terceiras pessoas na sua vida. É você ir para o seu quarto, fechar a porta, orar no seu Pai ao secreto. Você não precisa estar de joelho para orar.
Quando a gente fala assim, dobra o joelho, vai para o seu quarto e se ajoelha e ora ao Senhor, é porque o joelho, quando a gente desce, a gente se coloca na posição de joelho, a gente está literalmente mostrando para Deus que Ele é que Ele é a autoridade máxima sobre a gente. A gente está se prostrando a Ele. Mas se você não pode ajoelhar, não tem problema. Senta. Ora em pé. Daniel orava em pé. O importante é você orar. O importante é você se conectar com Deus. O importante é você buscar a presença de Deus e desenvolver com Ele um relacionamento na sua intimidade. Entende? Para chegar ao ponto de, na sua vida, Deus fazer como fez com Noé aqui. Ele chegar para você, como fez com Noé aqui, paralelo ali, frente a frente, e falar contigo o que vai acontecer na sua vida, o que é para você fazer nos detalhes. Entende? Então, você quando desenvolve um relacionamento com o Senhor, você sai do didático, vamos colocar assim, que é a Bíblia, e você entra no prático. E é no prático que a gente desenvolve o didático e, ao mesmo tempo, a gente é transformado pelas mãos de Deus. Porque a gente está em conexão com Ele, a gente está buscando a Ele, a gente está trazendo Deus à existência na nossa vida. E é isso que Ele quer de cada um de nós. Que a gente traga Deus à existência na nossa vida e desenvolva com Ele um relacionamento de maior intimidade. Entende? Então, esteja atento aos sinais na sua vida com o Senhor. Por mais que você não tenha relacionamento com Ele, ok? Começa a ter uma maior sensibilidade. Começa a querer desejar dentro do seu coração a presença do Senhor, porque Ele vai começar a trabalhar o seu coração, por mais obsoleto e leigo que você seja. Se você tiver o desejo no coração de querer conhecer Deus, de querer conhecer a palavra do Senhor, Ele vai se conectar com você de alguma forma. Porque não existe limitações para o Senhor. Ele é o poder supremo. Ok? Então, o que Deus quer que a gente aprenda mais disso aqui? Aqui também a gente pode ver de Noé uma obediência. Naquela época nunca tinha chovido na terra. Noé não sabia o que era chuva, como a gente vê hoje, tempestades, chuvas, tornados. Isso naquela época não existia, nunca havia chovido. Então, Noé não contestou. Noé escutou a palavra de Deus, escutou o direcionamento de Deus, acatou e fez. Entende? Então, houve-se do Noé uma obediência. E a obediência na nossa vida, ela abre as portas. A desobediência fecha ou continua do jeito que está. Então, a gente precisa buscar a presença de Deus, desenvolver um relacionamento com o Senhor e sermos obedientes à palavra que Ele está nos lançando sobre a nossa vida. Por mais que você ache que não tem nada a ver, por mais que não faça sentido para você, naquele momento ali que você está vivendo, que Ele pediu para você fazer, faça, obedeça. Porque vai ter um momento no seu processo com o Senhor que naquele momento ali que Ele está pedindo para você não vai fazer sentido nenhum. Mas conforme você vai obedecendo e você vai desenvolvendo o seu relacionamento com Ele, você vai ver que, vamos dar um exemplo aqui de numeração para vocês entenderem o que eu estou falando. Vamos supor que Ele pediu para você, estava no número 1. Aí no seu processo, no tempo de período de processo, agora você está no número 200. Ok? Só para vocês tentarem entender uma distância aqui. Aí Deus chega para você, você está no número 200, mas Ele pediu para você ser obediente lá no número 1. Só que esse número 1 que você foi obediente vai se refletir no número que você está agora, no 200. Se você não tivesse feito o que Ele mandou para você no número 1, você não conseguiria completar a tarefa do número 200. Então a gente não pode contestar quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, por mais que a gente não entenda a situação, por mais que a gente não concorde, por mais que a gente não veja a luz no fim do túnel. A gente precisa fechar os olhos para os nossos achismos, fechar os olhos para as nossas vontades e obedecer a Deus. Porque Deus tem controle de todas as coisas. Nós, seres humanos, não temos controle de nada. A gente acha que tem controle de alguma coisa. Mas quer ver um paradoxo aqui para você ter uma comparação? Isso foi eu na minha vida. Eu já fiz 2 operações no meu corpo. Não operação plástica, mas eu operei o coração e operei a vesícula, porque eu tinha um tumor benigno na vesícula. Então eu sofri 2 operações na minha vida. Nessas 2 operações que eu fiz, eu vi o quanto nós somos, seres humanos, somos vulneráveis. Nós não somos nada.
Então a gente não pode falar que a gente tem controle de alguma coisa. Entende? Porque quando a gente opera e vai para um hospital, a gente fica na dependência de enfermeiro e de médico. Ali você vê que a sua vida não é que não vala nada. A nossa vida na mão das pessoas no hospital, você se sente vulnerável. Então, a gente não pode achar que a gente tem autonomia de alguma coisa. Ou que a gente é dono de alguma coisa, porque a gente não é dono de nada. E a gente não tem que ter autonomia com nada. Deus quer que a gente, que os seus filhos, que somos nós, a sua criação, ok? Tem a criação de Deus e tem os filhos de Deus. Todos nós, em conjunto, somos criações de Deus, imagem e semelhança do Senhor. Filho é só aquele que reconheceu Jesus como filho de Deus. Aí Deus te dá uma identidade, ok? Te reconhece como filho. Então você que seja a criação, a criatura, ou seja, o filho de Deus, todos nós precisamos entrar embaixo da autoridade do Senhor e nos submeter a Ele. Porque Ele tem o controle de todas as coisas, nós não. Nós somos meros seres humanos mortais. O imortal na história aqui é o Senhor. Entende? Então, precisamos ser como Noé, obedientes. Mesmo que a gente não entenda o que está acontecendo, mesmo que Deus te dê um projeto na sua mão que seja gigantesco como era a barca que Noé tinha que construir. Noé nunca tinha visto chuva. Noé nunca tinha construído uma barca. Deus deu para ele as medidas, Deus deu para ele o material, Deus ajudou ele, levantou pessoas para ajudar ele ali para construir a barca, ok? E no final Deus mandou a chuva. Ou seja, Deus cumpriu com a palavra dele. Outra coisa também que a gente pode extrair daqui. Para Deus, quando Deus deu a palavra para Noé, para Deus executar a palavra, que foi a chuva e o dilúvio que veio sobre a terra, existiu um período de tempo ali. Nesse período de tempo, o que Noé fez? Ele trabalhou em cima do que Deus mandou. O que Deus mandou você fazer na sua vida que você não está obedecendo ao Senhor e a sua vida está travada? Porque você não está em obediência. Se Deus te deu uma palavra aqui, Ele vai te entregar em algum momento o que Ele te deu a palavra em algum momento, ou seja, a promessa. Se Ele te fez uma promessa aqui, Ele vai te entregar a promessa aqui. Só que nesse meio do caminho aqui, você não tem que fazer as suas vontades. Você tem que fazer a vontade do Senhor para a sua vida. Você tem que trabalhar para o Senhor. Você tem que conquistar o Senhor. Você tem que ser preparado pelo Senhor para poder Ele entregar na sua mão a promessa. Entende? A gente também consegue ver isso aqui. Quando chegou a parte aqui Quando chegou a parte aqui do versículo 13 ao 16 que fala assim, para a gente poder refrescar a memória. 13 ao 16 fala assim: neste mesmo dia, Noé e sua família entraram na barca junto com os seus filhos, Sem, Cã e Jafé e as suas mulheres. Com eles entraram animais de todas as espécies e domésticos e selvagens, e os que se arrastaram pelo chão e as aves. Todos os animais entraram com Noé na barca, de 2 em 2. Entraram machos e fêmeas de cada espécie, de acordo com o que Deus havia mandado Noé fazer. Aí o Senhor fechou a porta. Ou seja, Noé obedeceu a palavra do Senhor, conforme ele havia mandado, com os animais e com a família. Ok? Ele entrou num desconhecido, que ele não sabia o que ia acontecer dali, porque ele escutou do dilúvio, mas ele não sabia de fato o que era dilúvio. Ok? Ele adentrou no desconhecido, ele se acomodou num desconhecido com vários animais em volta ali que poderiam vir a matá-lo, que são animais carnívoros, ok? Ficou dentro dessa barca com esses animais carnívoros, enfim, perigosos, o tempo que Deus mandou. Quem fechou a porta foi Deus, quem abriu a porta foi Deus. Porque a gente sabe que se Deus fecha a porta, só Ele pode abrir a porta. Então, no período que Noé adentrou na arca e saiu da arca, ele ficou um período ali dentro. Entende? Com todo mundo ali dentro, com todos os animais perigosos e não perigosos, herbívoros, carnívoros, todos ali, ovíparos, todos ali dentro. Entende? Ele não teve medo. Ele confiou. Então a gente vê em Noé a obediência, a gente vê em Noé a confiança.
Porque ele poderia se apavorar, ele poderia falar, eu não vou entrar aqui porque esses bichos vão me matar. Não, ele não pestenou, ele não cogitou essa possibilidade. Ele não reclamou, ele obedeceu. Entende? Então ele passou lá 40 dias, 40 noites. Aqui a Bíblia fala que é um total de 150 dias que teve a estiagem na água. Então ele ficou dentro de uma barca 150 dias. 150 dias ele ficou ali dedicando a vida dele a cuidar do propósito que Deus confiou na vida dele ali naquele momento. Entende? Vocês estão conseguindo entender o que Deus quer falar conosco? É justamente isso. Se Deus está preparando você para viver os propósitos, as promessas e os milagres que Ele tem para a tua vida. Só que o seu processo é o seu tempo de preparo. Então, se você não for obediente ao Senhor no seu tempo de processo, o seu tempo de processo ele vai prolongar. Ele vai ficar maior do que deveria ser. Entende? Porque Deus só vai colocar na sua mão o que é seu por direito, que Ele te prometeu, ou o que é seu por direito, ok? Ele só vai colocar na sua mão se você estiver pronto para receber. Então aproveita esse tempo que você está com o Senhor entre a palavra que foi lançada e o recebimento dela e se dedique a conhecer a Deus. Porque, gente, uma coisa que eu aprendi com o Senhor no meu processo é que a gente escuta muito falar de promessas, a gente escuta muito falar de planos do Senhor, a gente escuta muito falar de propósito, de bênção, de terra prometida, enfim, a gente escuta muito falar essas palavras. Só que, na verdade, o que Deus quer de cada um de nós? Relacionamento. E a gente só consegue se relacionar com Deus na nossa individualidade. Você ir a uma denominação, vai, se confraterniza, se faz amizade ali, profere a mesma fé. Só que você ser curado e você ser liberto só vai ser você e Deus em 4 paredes dentro da sua casa. Porque Deus precisa te curar. E curar é confronto. Curar é Deus botar o dedo na ferida e falar, eu quero que isso aqui cure, eu quero que você libere, eu quero que você perdoe, eu quero que você me deixe fazer. Então Deus quer curar você, Deus quer libertar você, Deus quer tirar você do cativeiro onde você se encontra. Todos nós, gente, você vai falar assim, eu não estou no cativeiro. Mentira do diabo, todos nós estamos em cativeiro. Todos nós temos alguma coisinha, alguma rixa com alguém. Todos nós temos uma falta de perdão com alguém. Todos nós temos alguma situação que aconteceu que não deu certo para ti e que você pegou um ressentimento daquilo ali e está guardando ressentimento dentro de você. Isso é cativeiro. Cativeiro não necessariamente é um cativeiro físico, que tem lá o portão que é cheio de gradezinha, que tem uma chavezinha, um cadeado. Não necessariamente. Cativeiro físico, espiritual, cativeiro emocional. Situações que você não consegue sair, que está refletindo no seu corpo, está refletindo em doença, está refletindo no seu comportamento, está afastando pessoas de você. Isso que está em você são cativeiros. Entende? Então você precisa buscar a sua cura e a sua libertação no Senhor. Teve alguém aí que falou que é o médico que cura. Pode curar a parte física, ok? Mas a parte espiritual somente Jesus que cura. Então, gente, a gente precisa buscar a presença do Senhor. Deus quer ter contigo um relacionamento de intimidade. Deus não quer que você dependa de terceiros. Estamos chegando numa época da nossa vida, na época da nossa vida não, estamos chegando numa época que os tempos estão se mostrando, as evidências das profecias se cumprindo. Você realmente vai ficar dependendo de terceiros? Se Deus pode falar com você diretamente o que Ele quer para ti? E ainda tem um detalhe aqui importante nisso. Deus usa as pessoas para falar conosco? Usa, ok? Só que existem particularidades que Deus não vai terceirizar para falar com você. Ele quer falar com você, porque você tem entendimento, a sensibilidade, a capacidade de escutá-lo e entendê-lo.
Então, existem particularidades que Deus não vai usar profeta para falar contigo, Deus não vai usar o pastor para falar contigo, Deus não vai usar o bispo para falar contigo, Deus não vai usar ninguém. Deus quer falar com você direto. Por quê? Porque são particularidades que Ele quer ter contigo. Então, enquanto você não procurar e desenvolver com o Senhor um relacionamento de intimidade, que é você e Deus somente, no secreto, seja no seu quarto, seja na rua, seja dentro do carro, seja, enfim, onde você mora, ou seja, numa casa de alguém, e seja um lugar que você fica ali, reservado com o Senhor, Ele vai ficar guardando para Ele e você não vai saber. Você está sendo direcionado para algo, para um propósito específico, e você não vai saber por quê. Porque você não procura a presença do Senhor. Deus quer que você viva os planos dele? Deus quer que você viva os planos dele? Quer. Ele é o maior interessado de você viver os planos do Senhor, dele próprio. Mas você precisa querer também. Então temos que sair da religiosidade. Por isso que eu falo, eu sempre estou falando aqui em todos os vídeos que eu faço, você tem que trazer Deus à existência. Você tem que sair, tem que tirar o didático da Bíblia e trazer o didático para a sua realidade. Entende? Então traga o didático, pega Deus, fala, pai, a Roberta me falou, a missionária Roberta me falou que eu tenho que trazer o Senhor à existência na minha vida. Eu não sei como é que eu faço isso, mas se ela falou, eu acredito. Então, eu quero que o Senhor venha à existência na minha vida. Me ensina como que eu devo fazer. Gente, quando eu comecei o meu processo de cura e libertação com o Senhor, vou falar para vocês aqui entender uma coisa. Eu conheci Deus, eu aceitei Jesus com 18 anos. Eu conheci Deus com meus 14 anos. Conheci Deus, diretamente Deus aos 14 anos. Só que eu só aceitei Jesus aos 18 anos, ok? Então eu fiquei dos meus 18 até hoje, dos meus 18 até os meus 35 anos, frequentando igreja, frequentando denominação. Eu fui ovelha da pastora Ludmila Ferber em Copacabana, sou do Rio de Janeiro, capital. Então ia lá e frequentava, fazia tudo certinho como muitas pessoas aqui fazem. Só que quando eu frequentava denominações, eu não sentia, eu não tinha a intimidade que eu tenho com Deus que eu tenho hoje. Veio a pandemia. Então, a pandemia a gente não podia ir para a igreja, porque era proibido. Então, a gente começou a ter mais contato com Deus dentro da nossa casa. A gente começou a procurar mais Deus dentro da nossa casa, na nossa particularidade. Ou seja, ele literalmente forçou todo mundo a ir para o secreto para buscá-lo. Então, a partir de 2020, que começou o meu processo de cura e libertação com o Senhor, que foi 19 de 2020, que teve a pandemia no Rio de Janeiro. Então ali eu me vi concentrada literalmente em Deus, entende? E eu lembro que eu cheguei para o Senhor, mesmo sendo batizado aos 18 anos, mesmo procurando Deus desde criança. Eu não sou de uma família cristã, eu não nasci dentro do evangelho, mas eu procurava Deus da minha maneira, do meu jeito, do meu modo com ele, ok? Então, quando foi de 2017 a 2020, que começou tudo, o processo na minha vida de cura e libertação, eu me vi mais próximo de Deus. E eu cheguei para Deus, como eu estou falando com vocês aqui. Senhor, eu não sei fazer. Eu não sei como te buscar. Eu não sei por onde começar. O que eu tenho que fazer? Ele me instruiu. Porque ele viu em mim um coração disposto em querer fazer. É a mesma coisa você. Se você nunca teve contato com Deus, ou se você já teve contato com Deus e por algum motivo você está mais afastado dele, fala realmente para o Senhor o que está sentindo. Ele sabe o que você está sentindo, só que ele quer que você fale. Ele quer criar com você um vínculo. Chega e fala, Pai, Deus, Jesus, Espírito Santo, Senhor, excelentíssimo. Eu não sei o que fazer, não sei por onde começar. Me ensina. Como é que eu devo te buscar? O que eu devo falar? O que eu não devo falar? O que agrada o seu coração? E ele vai começar a te mostrar. E ele vai começar a fazer você ficar mais sensível. Porque você está com o coração disposto. Você quer buscar. Entende? Você está querendo ouvir. Você está se interessando. Então ele vai começar a te direcionar. Aí você vai começar a entender como é que Deus fala contigo através de sinais. Vai ser uma mensagem que do nada chega para você respondendo aquela pergunta que você fez para Deus lá atrás, perguntando como é que fazia para poder aprender sobre ele. Aí vai chegar uma pessoa e vai falar exatamente as palavras que você usou com Deus
para mostrar que aquela parte ali, que Deus mandou aquele vídeo ali para você aprender exatamente a mesma palavra que você usou com ele no secreto, que ninguém mais escutou, só você e Deus. Vai chegar um vídeo ali e ele vai começar a te direcionar. Só que você tem que estar com o coração disposto. Entende? Então não é difícil se conectar com o Senhor. É fácil, só que você tem que querer. Tem que partir de você uma iniciativa em querer estar na presença dele e querer saber dele. Entende? Então, seja uma pessoa que busque a presença do Senhor e na sua individualidade e gere com ele um relacionamento, para você um dia ser usado como Noé foi. Noé, em algum momento da vida dele, ele começou ali a servir ao Senhor. Ele começou a ter um particular com o Senhor. 600 anos depois, Noé foi designado para construir uma barca para um dilúvio que ele nunca tinha escutado falar na vida dele. E ele ia ser a pessoa única com a família dele que ia salvar a Terra, a humanidade. Foi o único que Deus viu que poderia vir a reabitar a Terra de novo, a partir de Noé. Noé era uma semente boa, que Deus queria frutificar. E de cada fruto que viesse da semente de Noé, ia gerar uma descendência boa. Entende? Vou fazer uma comparação aqui para vocês entenderem. Quando a gente come uma fruta, eu não sei vocês, mas eu sou assim. Quando a gente come uma fruta e a gente sente que aquela fruta é gostosa, que a fruta é doce, que a fruta é saborosa, o que a gente geralmente faz com a semente? Eu não jogo fora, eu guardo a semente. Porque eu aprendi que se a fruta é boa, o que nascer daquela semente também vai ser tão boa quanto a fruta que eu comi. Noé era semente. Noé era semente que era obediente, não era uma semente que era temeroso, não era a semente que buscava a presença de Deus, não era a semente que se Deus plantasse nele ali, ele ia nascer uma descendência que ia se voltar para Deus. Entende? Você é a semente que Deus vai usar, que Deus vai trabalhar, que Deus vai forjar, vai lapidar, para a partir de você vir uma descendência que vai se espelhar em ti, porque você vai deixar um legado, ok? Então o legado que você deixar, a próxima geração a partir de você vai se espelhar no seu legado e vai falar assim, vamos dar um nome aqui, a Bianca deixou um legado bom, eu sou descendente da Bianca, então a partir de hoje eu vou ser igual a ela, porque eu tenho quem me espelhar. Porque a Bianca era uma devota do Senhor, a Bianca buscava o Senhor, a Bianca ela tinha temor ao Senhor. Então eu vou me espelhar na Bianca, porque ela era uma mulher de Deus. Era isso que Deus fez com Noé. E é isso que Deus quer fazer com você. Entende? Todos nós, a gente precisa ver o Evangelho de uma forma mais amplificada. Todos nós, quando vimos para Jesus, a gente vem com uma ideia de que Deus está nos curando, Deus está nos tratando, Deus está nos libertando para nós vivermos as promessas e os milagres que Deus tem para nós, para cada um de nós. Todo mundo vem com essa ideia. Conforme você vai buscando ao Senhor, desenvolvendo com o Senhor, conhecendo ao Senhor, você vai vendo que o Evangelho não é sobre você. O Evangelho é sobre Deus, Jesus, o Espírito Santo. Através da sua vida é que ele será glorificado, será evidenciado e será glorificado e será evidenciado. Então o Evangelho de Cristo é sobre Cristo, não é sobre nós. Só que ele se evidencia através de nós, da nossa obediência, da nossa busca, da nossa entrega, do nosso desenvolvimento. É através da sua vida que as pessoas vão ver que Deus existe. Porque você estava de um jeito, você começou de um jeito, e você começou a buscar a presença do Senhor, você se permitiu ser transformado pelas mãos de Deus, e você vai se tornar de outro. Então, a sua transformação, o seu processo é o testemunho
que vai trazer outras vidas para Deus. Entende? Então você é a semente, igual Noé foi aqui, para poder vir futuramente a sua descendência se espelhar em você e falou: se fulana e ciclano passaram pela dificuldade que passaram, superaram, venceram e viveram as promessas do Senhor, eu também vou viver, porque se eles conseguiram, que são seres humanos, eu também vou conseguir. E assim a sua semente vai prolongar na sua descendência. Entende? Entende como que Deus trabalha? É assim, gente. Então a gente precisa ser obediente, precisamos procurar ao Senhor, precisamos desenvolver com o Senhor o nosso relacionamento, se permitir deixar o Senhor tratar, curar e libertar, se permitir ser amado por Deus, porque primeiro a gente conquista a Deus. Primeiro, todo o processo que você está vivendo com o Senhor, agora, nesse momento, o primeiro passo, a primeira etapa do seu relacionamento é você desenvolver um relacionamento com Deus. É você conhecer a Deus. É você amar a Deus. É você se permitir deixar ser amado por Deus. Quando você chegar na fase final, que é você se permitir e você sentir, ok? Que você é amado pelo Senhor, aí você já passou por várias fases do seu processo. Aí o que vai acontecer contigo? Ele vai começar a te entregar as bênçãos, os milagres, os propósitos e a promessa que ele tem para ti. Então você primeiro conquista a Deus. Você primeiro desenvolve um relacionamento com Deus. Depois de todos os testes que a gente passa, que ele faz conosco, ele entrega a promessa, os propósitos, os milagres, porque você está pronto para receber. Porque dentro de você não vai existir mais o trauma, não vai existir mais a ferida, não vai existir mais comportamentos que não agradam o coração de Deus, não vai existir mais situações que antes te afastavam dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque os seus olhos vão estar voltados para Deus, você vai estar voltado para Deus, e na sua cabeça, dentro de você, não vai ter mais vontade de atender os desejos da sua carne, mas vai ter vontade de querer estar na presença de Deus. Aí você recebe tudo que tem dele. Entende? Então precisa ser obediente. E entender isso aqui. Deus fechou a porta, como ele fez aqui na arca com Noé. Foi Deus que abriu a porta. Então, se Deus fechou uma porta na sua vida, seja grato. Aqui foi, se você parar para analisar, quando Deus fechou a porta aqui para Noé, da barca, com Noé dentro, com os animais dentro, ali ele está dando início ao dilúvio. Então, se Deus não tivesse fechado a porta e selado a porta como ele fez, a água de fora ia entrar dentro da barca. Então, quando Deus fechou a porta, foi um livramento para Noé. Livramento, gente, a gente não tem que encarar de uma forma negativa. Livramento também são coisas positivas que acontecem na nossa vida. Então, aqui na história aqui de Noé, houve-se um livramento na vida de Noé, da família, de todo mundo ali. Porque se a porta ficasse aberta e não tivesse sido selada por Deus, a água ia entrar dentro. Porque a água chegou no topo do mundo, vamos colocar assim. Entende? E se ele não tivesse selado ali por Deus, entrava e morria todo mundo. Ou seja, a gente não estaria aqui fazendo um live falando para você, porque somos descendentes de Noé. Você já parou para pensar nisso? De quem você é descendente? Se Noé não tivesse entrado dentro da barca, não tivesse sido obediente. Somos todos descendentes de Noé, de Abraão. Somos descendentes. Entende? Então a gente tem que agradecer por ele ter entrado dentro da barca, por ele ter sido obediente, por ele ter sido devoto ao Senhor. Entende? Então a gente precisa trazer a realidade da nossa vida, a Bíblia. Quando você começar a desenvolver o seu relacionamento com Deus, você vai ver que cada história aqui, ela vai começar a se encaixar no seu processo. Você vai viver cada historiazinha que a Bíblia conta. Você vai se ver na história. E isso é muito interessante, gente. Porque a gente começa a ver que a gente literalmente vive o que está escrito na Bíblia. Entende? E no final aqui, qual foi o final do povo do Egito? Que saiu lá do Egito, que estava todo mundo cativo, preso e escravo. Qual foi o final deles?
E nem todos entraram na terra prometida, mas Josué e Caleb entraram na terra prometida. Deus quer que você entre na terra prometida. Deus quer que você viva a promessa. Deus quer que você viva o milagre. Deus quer que você viva os propósitos. O que é propósito? São as missões. Deus quer que você viva tudo. Só que você precisa buscá-lo. Você precisa desenvolver um relacionamento com Ele, porque Ele é o dono da promessa. Ele é o dono do projeto. Ele é o dono do milagre. Então, o que a gente tem que fazer para poder viver o que o dono está dando? A gente tem que conquistar o dono. Entende? Deus te ama muito. Incondicionalmente. Ele ama você, Ele ama todos nós. Somos criações dele. Ele ama a gente incondicionalmente. Só que a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa mostrar para Deus que a gente é merecedor do amor dele. A gente precisa buscá-lo na nossa intimidade, desenvolver com ele um relacionamento. Entende? Por isso que eu falo para você aqui. A denominação é importante? É. Mas ela é secundária na sua vida. O que tem que vir em primeiro lugar na sua vida é a presença de Deus. É você buscar Deus e desenvolver um relacionamento com Ele. Entende? É como se você olhasse assim de uma forma egoísta. Vamos botar assim, Deus quer Ele no topo da tua lista, dos seus afazeres, da sua casa, de tudo. Ele tem que vir em primeiro lugar na sua vida. Depois vem o marido ou vem a esposa, depois vem os filhos, depois vem trabalho e vai. Mas Deus é primeiro lugar. A igreja, a denominação que você vai é complemento. A igreja, ela é a reunião de todas as igrejas. Você, se você aceitou Jesus, você é uma igreja, você é um corpo de Cristo. Então, quando você vai num culto, você está ali cultuando com outras igrejas, cultuando o cabeça, que é Cristo. Entende? Então, você precisa desenvolver com o Senhor um relacionamento para viver o que Deus tem para sua vida. Esse é o preço que nós pagamos. Esse é o preço que Deus quer que você pague. Um preço de renúncia, um preço de oração, um preço de jejum, um preço de você se abster das suas vontades para estar na presença dele. Lembrando que tudo de Deus é santo, tudo de Deus vale a pena, tudo de Deus é eterno. Então, se a gente pagar o preço para ter, a gente vai ter. A gente vai desenvolver com ele um relacionamento através da fé. Entende? Vai desenvolver o relacionamento da fé. A fé é Deus, Deus é a fé. O que é a fé? A fé a gente não vê, a gente não consegue ver o que é a fé, mas a gente sabe que existe e que vai acontecer. Quando alguém chega para você e fala assim, traga a existência, o que isso quer dizer na sua vida? Vamos supor que você está esperando que a sua promessa seja um relacionamento, seja um casamento, seja ter uma família. Deus chega para a gente e fala assim, não deixe morrer. Traga a existência. Não esmoreça na sua fé. Traga a existência. O que é trazer existência? Você já se vê casado com filho, vivendo o casamento. Não é você imaginar uma pessoa, é você se ver casado com filho, com esposa, com marido, com criança do teu lado lá, brincando contigo. Isso é trazer existência. Então traga a existência a Deus na sua vida. Pelo meio da fé. Acredite que Deus está do seu lado. Converse com Ele como se fosse uma pessoa. E traga a Ele a existência. Você não quer escutar Deus falando contigo? Você precisa trazer existência. Por fé. No início vai parecer que você está falando sozinho. Depois, com o tempo de intimidade, você perseverando, você vai começar a escutar Deus falando contigo. Eu lembro que quando Deus começou a falar comigo, eu não entendia. Só que Deus é perseverante, Ele não desiste na primeira tentativa, não. Mas eu sou uma pessoa meio assim, para certas coisas eu sou uma pessoa meio avoada, eu sou uma pessoa meio distraída, entende? Mas eu comecei a perceber que existia sempre o mesmo tipo de situação e o mesmo tipo de... como se Ele estivesse martelando no mesmo modo que Ele falava, entende? Então eu comecei a ver que existia uma repetição, existia um padrão. Aí eu, Roberta, sou curiosa. Eu começo a procurar as coisas para poder entender aquilo que está acontecendo. Só que aí teve uma vez que Deus falou comigo e eu não dei crédito para aquela voz que estava falando comigo. Aí Ele usou uma profeta que Ele usa para falar comigo,
Tomei-lhe um esporro por meio dessa profeta, ok? Porque foi o que eu falei para vocês aqui. Ele fala justamente as palavras que a gente fala com ele. Então eu tomei um esporro por meio dessa profeta falando, né, comigo, que era ele que estava falando comigo. Aí, a partir desse dia, eu nunca mais duvidei. Entende? Então ninguém nasce sabendo. Ninguém aqui é super dotado, super capacitado para poder entender Deus como fala conosco. A gente só tem que ter a sensibilidade, a gente tem que ter o coração disposto em querer buscá-lo e querer estar com ele. Também já tomou, John? Então não é só eu que tive essa experiência com o Senhor. Que bom. Fico feliz, então. Porque é interessante, sabe? Ninguém nasce sabendo. Todo mundo aqui que se disponibiliza em querer estar na presença do Senhor e querer viver os planos do Senhor, ele vai ensinar. Ele vai nos capacitar. Ele vai, porque o maior interessado dele é ele conosco. Porque nós somos instrumentos, nós somos ferramentas do Senhor. Entende? Então a gente precisa buscar mais a presença do Senhor e desenvolver com ele. Tá bom? Então olha só pra gente finalizar aqui, pra gente poder entender mais um pouco da história de Noé. Isso aí. De vez em quando ele tira a gente da nossa zona de conforto, né? É verdade. Deus tem um jeito de falar comigo, pelo menos no particular, que eu chego e falo assim, lá vem esporro. O que foi que eu fiz de errado? É muito interessante isso. A gente tem, né, como é que eu vou explicar? A gente tem uma particularidade com o Senhor, entende? Então, é só a gente buscar o Senhor e desenvolver com Ele para poder cada um aqui ter sua particularidade com Deus. Só um instantinho, gente. Deixa eu botar o posezinho aqui. Foi. Mas é muito interessante. Eu gostaria que todo mundo aqui que está me escutando tivesse essa interação com o Senhor, na sua individualidade, desenvolver com Ele um relacionamento. Porque quando você começa a escutar, quando você começa a entender, quando você começa a ver que Deus é simples e que é a gente que complica, você fala assim, putz, por que eu não comecei antes? Por que eu não busquei Ele antes? Porque é um prazer enorme. E é uma satisfação muito grande escutá-lo, sabe? Então, gente, procure o Senhor no seu secreto, na sua individualidade e gere com Ele um relacionamento. Eu tô praticamente suplicando aqui para vocês, mas é porque é muito bom. É muito bom, gente, é muito bom. São situações que a gente não consegue explicar. Você começa, sem você perceber, você começa a ver que você sempre foi diferente. Que você sempre tentou se encaixar em grupinhos, você tentou se encaixar em situações, lugares e pessoas, só que você sempre foi diferente. Aí você começa a ver que a diferença que para você lá na época que você era do mundo era para você uma dificuldade, você vê que essa diferença não era uma dificuldade, você já era diferente, por quê? Porque Deus queria já tratar com você de uma forma diferente. Entende? Então, agradeça se alguém chegar para você e falar assim, mas você é diferente. Glória a Deus quando chegam para mim e falam, mas você é muito diferente, você é estranha, você às vezes fica isolada, você não se mistura com ninguém, você é muito reservada. Gente, eu tô dando graças a Deus que estão falando isso para mim, eu fico feliz. Por quê? Porque eu tô agradando ao Senhor, e isso é o que importa na minha vida, agradar ao Senhor. Porque eu sei que quando a gente agrada ao Senhor, a gente tá de acordo com a vontade dele, entende? Então, pra gente finalizar aqui, o capítulo de Gênesis 7. Pra gente finalizar aqui. Então, a gente aprendeu sobre obediência, a gente aprendeu sobre intimidade com o Senhor. Deus quer que você entenda algo aqui. Se Deus fechou alguma porta na tua vida, ok? Eu não sei aqui como é que é o seu processo com o Senhor e nem o que Ele te prometeu. Mas se Deus fechou alguma porta na tua vida, não se dê por perdido. Não fale assim, agora acabou. Agora não tem mais jeito. Porque quando a gente fala, a gente está profetizando sobre a nossa vida. Então, tudo que a gente fala, a gente escuta. E tudo que a gente escuta vem para o nosso coração. O nosso coração, de acordo com a Bíblia, é a nossa mente. Então, você falou, você escutou, veio para a mente. Veio para a mente, imagina. Imagina se torna realidade. Entende? Então, se uma porta fechou na sua vida, não se dê por vencido, não se dê por acabado, não se dê por encerrado.
Espere para ver o que Deus vai falar ao seu coração. Às vezes a porta não acabou. Às vezes não acabou a situação que você está passando e a porta foi lá e fechou. Às vezes é um tempo que Deus quer que você volte-se para Ele, que você volte para o primeiro amor, que você se dedique em buscá-lo, que você se dedique em querer estar na presença de Deus, conhecendo a Ele, para Ele te preparar, para você receber, para Ele abrir a porta de novo para você e você receber o que Ele tem para ti. Nós, seres humanos, temos uma tendência muito forte de querer assim, agora acabou, perdi, não tem mais jeito. Olha quantas coisas você está decretando sobre a sua vida. Mesmo se você pensar, você está decretando. Entende? Então não fale não acabou. Não fale não tem mais jeito. Não fale agora definhou de vez. Não fale, nem pense. Quando alguma coisa acontecer na sua vida que não estiver de acordo com a sua vontade, mas estiver alinhado com o Senhor, agradeça. Senhor, obrigado pela porta ter fechado. Você sabe o motivo e eu vou confiar no Senhor. Pronto, você selou no plano espiritual ali. Se o inferno queria jogar alguma semente maligna em cima de você para poder fazer você desanimar e desistir, com essa oração você selou, você acabou, você bloqueou a manifestação do inferno na sua vida. Entende? Porque você está sendo grato por algo que Deus fez, que você não sabe o porquê, não entende, mas você confia pela fé. Porque você está trazendo a existência, porque você sabe que Deus te prometeu e Ele é fiel para cumprir. Entende? Entende, gente? Então essa é a nossa live de hoje. Então, se Deus te botou no tempo da espera, senta na cadeirinha, bota uma escrivaninha na frente, senta na cadeirinha, bota uma escrivaninha na frente, vai estudar a palavra, vai ler a palavra, vai fazer devocional, vai jejuar, vai orar, vai adorar, vai cantar, entende? Agradando ao Senhor, porque no momento de Deus, Ele vai trazer o resgate para a sua vida. Seu Jair, que Deus abençoe o senhor, viu? Que Deus abençoe e multiplique na sua vida. Entende, gente? Não se desespere. Não ache que acabou. Porque não acabou. Só acaba quando você morre. Você está vivo. Então não acabou. Não pense, agora acabou minha vida. Não acabou sua vida. Sua vida está apenas começando. Entende? Às vezes Deus fecha ciclos, etapas, fases. E já está te levando para uma outra fase, está achando que acabou, nada acabou. Continue buscando a presença do Senhor, continue perseverando, continue exercendo a fé, continue buscando a Deus na intimidade. Não acabou. Não guarde isso no seu coração. Guarde a esperança, guarde a fé, guarde a certeza. Porque quando a gente traz algo à existência na nossa vida, porque você está crendo, vai acontecer. Entende? Porque você creu, porque você acreditou, vai acontecer. Acabou que eu lembrei do versículo depois da quarta-feira que eu falei aqui, que eu falei, por causa da sua... Eu queria falar esse versículo aqui, quem estava aqui na quarta-feira vai entender. Por causa da sua fé, vai acontecer. Deus sempre usa esse versículo para falar comigo. Quando eu acho que eu estou desesperançosa, quando eu acho que não vai acontecer, quando eu acho que agora acabou. Entende? Ou quando eu acho que por mais adversidades que eu passe, Deus sempre dá um jeitinho de botar essa mensagem para mim, aparece lá nas plataformas, vem lá, por causa da sua fé, vai acontecer. Essas mensagens aleatórias que a gente recebe, gente, não é aleatório, não é coincidência. É Deus falando contigo. Então começa também a perceber isso. Porque às vezes Deus já está te respondendo o que você perguntou e você nem se ligou ainda. Entende? Tá bom? Gente, essa foi a live de hoje do Clube da Bíblia. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Tá? Então, só pra gente poder lembrar aqui do povo que tá aqui agora, tá entrando, já entrou bastante gente, não pegou início. Toda segunda-feira aqui na minha plataforma, vai ter o Fala Que Eu Discuto, que é onde vocês são mentoreados, vocês vêm com alguma dúvida, e a gente faz aqui ao vivo, tira a dúvida, e eu vou respondendo, orientando vocês dentro dos princípios bíblicos. Ok? Então, toda segunda-feira, às 8 da noite, a gente está aqui
com mentoria online, tá? Se você quiser participar ao vivo também pode, só que o povo daqui é um pouco tímido, sabe? O povo daqui é um povo tímido, então eles geralmente perguntam e eu vou respondendo. Mas tanto na segunda-feira quanto na sexta-feira, que é hoje, a live é aberta ao público. Então quem quiser entrar online, só que a diferença é que na segunda-feira é mentoria, então você entra com dúvidas e eu vou respondendo de acordo com a vontade do Senhor e conforme a palavra de Deus. E na sexta-feira, que é hoje, que é o Clube da Bíblia, a participação também é de vocês e que vocês também podem participar online, só que no Clube da Bíblia fica restrito ao capítulo que nós estamos estudando, entende? Né? Por o fato de ser Clube da Bíblia que a gente vai poder falar de todas as histórias, a gente fala referente ao capítulo 7, no caso de hoje é o capítulo 7, então se alguém quisesse ter entrado para poder falar sobre o capítulo 7, tirar alguma dúvida, a gente estava aqui, todos nós, interagindo, tá? Tanto segunda-feira quanto na terça-feira, na sexta-feira, é justamente para a gente estar aqui interagindo, porque nós somos uma família, e família se ajuda, pelo menos essa família aqui se ajuda, essa família aqui chega junto com o outro para poder explicar, se um sabe mais, o outro ajuda quem sabe menos, entende? E assim a gente vai evoluindo, tá bom? Na quarta-feira, às 9h30 da noite, a gente também tem live. Na quarta-feira é temas especiais e específicos que são direcionados pelo próprio Deus para nós, para o seu povo. Entende? Então, quarta-feira que vem a gente já tem live. Não sei qual é o tema. Geralmente Deus dá 1 ou 2 dias antes. Eu vou lá, estudo e trago para vocês aqui o estudo para a gente poder estar aprendendo. Tá bom? Então, esses são as lives que acontecem conosco. Tá? Vamos então fazer uma oração aqui para a gente estar encerrando esse momento e agradecendo ao Senhor por estarmos aqui numa sexta-feira à noite, nos alimentando, enchendo da palavra do Senhor e para a gente estar aqui edificando o nosso espírito. Obrigada, Kátia, que Deus abençoe você, viu, querida? Obrigada por estar aqui. Doutora Viviane, obrigada por estar aqui, que Deus abençoe. Tá bom, gente? Vamos lá fazer uma oração? John, obrigada pela participação, viu? Obrigadão mesmo por estar aqui comigo. Seu Jair, todo mundo que está aqui, obrigada, gente, por todas as pessoas que me abençoaram, não só por presente, mas pela presença, ok? Por todas as pessoas que passaram, por todas as pessoas que estão até agora, muito obrigada. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento, Senhor, aqui contigo, Pai, em família, Pai, onde estamos aqui reunidos no seu nome e adorando o Senhor e aprendendo de ti, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero agradecer a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui comigo, Senhor. Abençoa a vida de cada uma delas, Pai. Que cada pessoa venha ter uma visita sua no lugar onde ela está agora. Que ela venha receber a Ti. Que ela venha ser agraciada pela Tua presença e pelo Teu amor, Senhor. Que ela venha se sentir amada por Ti. Que tudo que hoje que foi falado aqui, Senhor, venha ser testificado no coração de cada uma delas, Pai. Para elas verem o quão o Senhor é real em nossas vidas e quão perto o Senhor está de nós, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha desenvolver contigo um relacionamento de intimidade, Senhor, um relacionamento de maior profundidade, que venha buscar a Ti em espírito e em verdade, através da leitura da palavra, através da oração, através do jejum e através da adoração, Senhor. Pai, coloque em nós corações mais sedentos por Ti, corações onde a gente venha te buscar, Pai, e venha passar mais tempo contigo, trazendo, Senhor, a existência na nossa vida, através da fé, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, obrigada. Para quem está entrou na oração, seja bem-vindo, tá? Toda segunda, quarta e sexta temos live, vocês são bem-vindos aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Seu Jair, muito obrigada por estar aqui, que bom que o Senhor conseguiu chegar, fico feliz. E, gente, muito obrigada, tá? John, obrigada também pela participação. Espero vocês aqui na segunda-feira. Se vocês quiserem ser mentoreados, estarei aqui para a gente poder aprender mais do Senhor. Tá bom? Bom final de semana, bom sábado, bom domingo. Que Deus abençoe vocês e continue no relacionamento de vocês com o Senhor, buscando na individualidade, gerando com Ele mais relacionamento. Leiam a palavra, façam devocional, estudem, busquem, orem, jejuem e passem mais tempo com o Senhor desenvolvendo esse relacionamento com Ele. Tá bom? Que Deus abençoe, Márcio. Bom final de semana para vocês. João, bom final de semana. Seu Jair, bom final de semana. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.